Se você está estudando para concursos públicos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram. Bancasesp, Polícia Federal 2014. Embora apresentem abrangência ampla e sejam utilizadas para interligar cidades distantes, as redes MAN não utilizam tecnologia de transmissão sem fio. Item errado. Redes de abrangência ampla são WAN e não as MAN. Observação: é possível ter redes MAN com transmissão sem fio. Bancasesp ICMBio 2014. Uma rede de dados, assim como softwares, tem a função de transmitir informações e processá-las. Item errado. Redes de dados têm a função de transmitir informações, mas não de processá-las. Softwares têm a função de processar informação, mas não de transmiti-las. Bancasesp, Telebrás 2016. Redes de computadores do tipo ponto a ponto apresentam a vantagem de fornecer elevado nível de segurança. Item errado. Nas redes de computadores do tipo ponto a ponto, não há um dispositivo central capaz de oferecer serviços de autenticação, criptografia, entre outros. Logo, o nível de segurança é reduzido nesse tipo de rede em comparação a redes de computadores do tipo cliente-servidor. Bancasesp, FUB 2016. Para conectar-se a uma rede wireless, o computador do tipo notebook deve estar conectado a algum tipo de receptor para o recebimento do sinal, como, por exemplo, um receptor integrado. Item correto. Os dispositivos que recebem o sinal da internet realmente devem possuir algum tipo de receptor de sinal. Por exemplo, o computador precisa de uma placa de rede wireless que geralmente precisa ser adquirida separadamente. Já o notebook já possui essa placa de rede wireless integrada. Não é necessário adquiri-la separadamente. É isso que a questão quis dizer com receptor integrado. Bancasesp, Polícia Federal 2018. Por se tratar de arquitetura ultrapassada e possuir pouco compartilhamento de recursos, redes do tipo cliente-servidor não podem ter mais que 100 clientes conectados ao respectivo servidor. Item errado. Redes do tipo cliente-servidor são as mais utilizadas atualmente no mundo inteiro. Por exemplo, a internet. Bancasesp 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. O inquérito policial é instrumento utilizado pelo Estado para colher informações quanto à autoria e à materialidade da infração penal. Item correto. De fato, o inquérito policial é o instrumento de que se vale o Estado para angariar elementos de convicção acerca da materialidade, prova da existência de infração penal, e da autoria da infração penal, indícios suficientes de autoria, de forma a subsidiar o ajuizamento da ação penal. Bancasesp 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. No caso apresentado, cabe ao delegado de polícia presidir o inquérito policial?
Item correto. Cabe, de fato, à autoridade policial presidir o inquérito policial. A autoridade policial é quem instaura, preside e conduz o inquérito policial. Banca CESP 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. Antes de instaurar o inquérito policial, a autoridade policial deverá averiguar a procedência das informações contidas no documento apresentado por Antônio. Item correto é a exata previsão contida no artigo 5º, parágrafo 3º do CPP, que exige uma verificação prévia da procedência das informações. A OCP, Analista Legislativo, Contabilidade 2016. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. A complexidade do processo de geração da informação contábil surge em função da imensa gama e cada qual com requisitos específicos e diferenciado. Letra A. De usuários internos, externos, processo decisório. Letra B. Ativa, passiva, patrimônio líquido. Letra C. Significativa, atual, modelo futuro. Letra D. De conjuntos básicos, diferenciados, informe contábil. Ou letra E. De objetivos. A alternativa correta é a letra A. A complexidade do processo de geração da informação contábil surge em função da imensa gama de usuários internos e externos, cada qual com requisitos específicos e processo decisório diferenciado. Quadrix Contador, CRA 2019. A contabilidade inclui-se entre as ciências exatas, tendo em vista que possui objeto próprio e envolve os conhecimentos obtidos por metodologia racional, com as condições de generalidade e certeza. Item errado. A contabilidade é uma ciência social. NC, Universidade Federal do Paraná, cargo técnico, Contabilidade 2019. Com relação aos objetivos e conceitos da contabilidade, é correto afirmar que, se alguém tem um direito para com um terceiro, é porque esse terceiro tem uma obrigação para com ele. Item correto. Se alguém tem um direito para com um terceiro, é porque esse terceiro tem uma obrigação para com ele. Por exemplo, a empresa A vendeu uma mercadoria a prazo a um cliente B. Nesse caso em tela, o valor a receber pela empresa representa um direito. Por outro lado, há a obrigação de o cliente pagar à empresa pela mercadoria adquirida. Banca CESP, PM 2010. Por necessitarem de leis integrativas para produzirem os seus efeitos, as normas constitucionais de eficácia limitada não revogam de imediato a legislação infraconstitucional precedente incompatível com o seu conteúdo. Questão errada. As normas constitucionais de eficácia limitada possuem eficácia mínima, revogando de imediato a legislação infraconstitucional precedente compatível com o seu conteúdo. Banca CESP, MPU 2010. As normas constitucionais de eficácia limitada são desprovidas de normatividade, razão pela qual não surtem efeitos nem podem servir de parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade. Questão errada. Essas normas possuem normatividade, apresentam eficácia mínima e efeito vinculante desde a sua edição, produzindo, desde logo, os seguintes efeitos: revogação das disposições anteriores em sentido contrário e impedimento da validade de leis posteriores que se opuserem a seus comandos. Banca CESP, MPU 2010.
As normas de eficácia contida permanecem inaplicáveis enquanto não advier normatividade para viabilizar o exercício do direito ou benefício que consagram. Por isso, são normas de aplicação indireta, mediata ou diferida. Questão errada. As normas de eficácia contida produzem todos os seus efeitos desde a sua edição, mas podem ter sua eficácia restringida pela lei ou pela própria Constituição. Bancasesp, TCE 2013. Constitui exemplo de norma programática a norma constitucional que impõe ao Estado o dever de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Questão correta. A questão faz referência ao artigo 215 da Constituição Federal de 88, entre aspas. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. É norma programática que impõe ao Estado o dever de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Bancasesp, TJDFT 2013. Segundo a tradicional classificação quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais, normas de eficácia limitada são aquelas que, de imediato, no momento em que a Constituição é promulgada, não têm o condão de produzir todos os seus efeitos, sendo necessária a edição de uma lei integrativa infraconstitucional. São, portanto, de aplicabilidade imediata e reduzida, também chamada de aplicabilidade indireta ou diferida. Questão correta. As normas de eficácia limitada, no momento em que entram em vigor, não produzem todos os seus efeitos. Para isso, é necessária a complementação legislativa. Tem, portanto, aplicabilidade indireta, mediata, diferida e reduzida. Bancasesp, DPEM 2013. Normas programáticas que não são de aplicação imediata explicitam comandos e valores e têm como principal destinatário o legislador. Questão correta. As normas programáticas são normas de eficácia limitada, possuindo aplicação imediata. Elas definem diretrizes a serem implementadas pelo legislador ordinário, que é o seu principal destinatário. Bancasesp, TRT 2013. Conforme previsão constitucional, o exercício do direito de greve, no âmbito do serviço público, depende de regulamentação infraconstitucional. Questão correta. O direito de greve dos servidores públicos é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação infraconstitucional para ser exercitável. Bancasesp, IBAMA 2013. Uma norma constitucional que ainda necessita de edição de lei para estabelecer a forma na qual deve ser cumprida é denominada norma constitucional de eficácia limitada. Questão correta. Trata-se, de fato, de norma constitucional de eficácia limitada. Essas normas se caracterizam pela necessidade de regulamentação para que possam cumprir todos os seus efeitos. Bancasesp, TRE 2017. Larissa, servidora pública efetiva do TRE Tocantins, estava prestes a completar os requisitos para aposentadoria por tempo de serviço quando sofreu um acidente que resultou, após afastamento do serviço por razoável lapso de tempo, em aposentadoria por invalidez. Meses após a aposentadoria de Larissa, a administração recebeu o laudo elaborado pela equipe médica oficial, retificando o resultado que havia resultado na aposentadoria por invalidez da servidora, que foi, então, avaliada como apta para o trabalho, considerando as funções exercidas no cargo que ocupava. Nessa situação hipotética, com base no que dispõe a Lei nº 8.112, de 1990, deverá ser declarada a reversão, devendo Larissa retornar às atividades anteriormente exercidas,
Item correto. O retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistente os motivos da aposentadoria, é feito através da reversão, que deverá ocorrer no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Banca CESP STM 2018. Após ser empossado, o servidor que não entrar em exercício no prazo legal será exonerado. Item correto. A ordem dos fatos sobre o provimento de um servidor é nomeação, posse, exercício, sendo de até 30 dias o prazo entre a nomeação e a posse e até 15 dias entre a posse e o exercício. Se não entrar em exercício no prazo legal de 30 dias, o ato de nomeação será tornado sem efeito. Após ser empossado, o nomeado torna-se um servidor público. Assim, se não entrar em exercício no prazo legal de 15 dias, o servidor será exonerado, salvo se houver algum impedimento legal. Banca CESP STM 2018. Se sofrer um acidente que o leve à incapacidade física, o servidor público federal poderá ser readaptado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as suas limitações, ficando em disponibilidade até a vacância do cargo adequado. Item errado. Nesse caso, o servidor não ficará em disponibilidade, mas sim trabalhará como excedente. Artigo 24, parágrafo 2º. Banca CESP, Conselho Nacional de Justiça, 2013. A mesma regra de acentuação gráfica justifica o emprego de acento gráfico nas palavras construída e possíveis? Item errado. Construída traz e tônico formando o hiato. Por essa razão, acentuado. Possíveis é uma paroxítona terminada em ditongo, também acentuada. Observação: a regra do hiato se sobrepõe à das paroxítonas. Banca CESP, Controle Externo, 2013. Julgue o seguinte item: os vocábulos assistência, potável e elétrica são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica? Item errado. Assistência é uma paroxítona terminada em ditongo. Potável é paroxítona terminada em L. Elétrica é uma proparoxítona. São acentuadas por uma regra diferente. Banca CESP, FUNPRESP, Conhecimentos Básicos, 2016. Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo. Não sei por quê. Julgue o item que se segue. Sem prejuízo para a correção gramatical do período, a expressão porque poderia ser substituída por o porquê. Item correto. As duas formas seriam possíveis e corretas. O CESP apenas pede para inserir o porquê substantivo junto e acentuado, sinônimo de causa, razão, motivo. Banca CESP, TCDF, Cargo Auditor de Controle Externo, 2012. Contudo, essa experiência foi posta de lado quando as trevas medievais tomaram conta da Europa, fazendo-a mergulhar em 1000 anos de estagnação, sob as mãos de senhores feudais, reis e papas, que não conheciam outro limite senão seu próprio poder. A substituição do vocábulo senão por senão, embora gramaticalmente correta, prejudicaria o sentido do texto? Item errado. O senão é junto, pois equivale a exceto. Exceto a não ser por seu próprio poder.
Banca CESP, ABIN, Cargo Técnico em Inteligência 2010. Da combinação entre velocidade, persistência, relevância, precisão e flexibilidade, surge a noção de agilidade. Uma agilidade que vem se tornando um lugar comum, se não na vida prática das organizações, pelo menos nos discursos. O sentido e a correção do texto seriam mantidos caso o vocábulo senão fosse empregado em lugar de senão. E tem errado. Temos o clássico par. Senão isso, máximo, ao menos aquilo, mínimo. Logo, senão é separado mesmo. Banca CESP TRF 2017. A pergunta a respeito da exigibilidade ou não de procedimento licitatório prévio para a contratação de serviços profissionais de advocacia não comporta uma resposta genérica. Julgue o próximo item. A substituição da expressão a respeito da por acerca da manteria a correção e o sentido do texto? E tem errado. A grafia deve ser acerca da, pois o sentido é de sobre a exigibilidade, a respeito da exigibilidade. Banca CESP, Unipampa, nível médio, 2013. Pesquisadores brasileiros publicaram cerca de 14 mil artigos. Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item a seguir. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir cerca de por acerca de. E tem errado. Cerca de traz ideia de medida aproximada. Publicaram cerca de aproximadamente 14 mil artigos. Acerca de indica assunto, equivale a sobre ou a respeito de. Banca CESP, PF, Cargo Escrivão 2018. Os peritos não intervêm antes da sentença para fazer um julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. Subentende-se a forma verbal intervém logo após o vocábulo mas, em mas para esclarecer a decisão dos juízes. Item correto. Intervém está com acento diferencial porque concorda com peritos, termo plural. Intervir é derivado de vir. Ambos caem na regra do acento diferencial de número e recebem esse acento circunflexo. Banca CESP, TRT, Técnico Judiciário 2013. Os vocábulos juízes e país são acentuados de acordo com regras de acentuação gráfica distintas. Item errado. Juízes e país são acentuados de acordo com a mesma regra, regra do hiato. Banca CESP, Polícia Civil 2016. Julgue. O vocábulo período é acentuado em razão da regra que determina que se acentuem palavras paroxítonas com vogal tônica I, formadora de hiato. Item errado. Período é acentuada por ser proparoxítona. Regra do hiato. Acentua-se I e U tônico, formando hiato com sílaba anterior. Banca CESP, FUB 2015. Em relação ao fragmento de texto acima, julgue os próximos itens. Os acentos gráficos das palavras países e políticas têm a mesma justificativa gramatical.
Item errado. Países traz um i tônico em hiato. Políticas é proparoxítona e, por isso, acentuada. São justificativas gramaticais diferentes. Banca CESP, PGE, cargo analista judiciário de Procuradoria 2019. O emprego de acento agudo nas palavras juízo, extraídos e período justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Juízo, extraídos, são acentuadas pela regra do hiato. Período é acentuada por ser proparoxítona. Se você está estudando para concursos públicos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram.